Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos na sua casa. Muito obrigado, Senhor, porque temos a palavra do Senhor em nossas mãos. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o entendimento e com alegria nós podemos abrir a Bíblia e compartilhar das grandes e preciosas lições que aqui temos. Seus planos, seus sonhos para a nossa vida. Que agora, ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo fale conosco. Que possamos ter a certeza que foi o Senhor que falou e não a gente. Que possamos tomar a decisão importante de querermos ser salvos e fazer de tudo para que isso aconteça. Porque no nosso interior, no nosso coração, nós queremos estar com Jesus. Cuida de nós, não deixe que nada nos atrapalhe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero mostrar para você e contar a história de um homem que talvez você não ouviu falar ainda. O nome dele é Jim Karnazes. Vou pedir para que coloque a foto desse rapaz. Ele é ultramaratonista. Ele é aqui, deixa eu mostrar a foto. É um maratonista assim, realmente fora do comum. Não sei se vocês já ouviram falar. Veja que ele não é um homem de tanta idade. E também não é tão jovem. Mas esse ultramaratonista chamado Jim Karnazes, ele foi tido como um homem perfeito, segundo a revista eletrônica Wired.com. No artigo de janeiro de 2007, e não pensem vocês que porque foi em 2007 que está ultrapassado, ele continua correndo. Você pode dizer assim, mas pastor, nós nunca ouvimos falar dele. E é realmente assim, para 99,9% das pessoas comuns, quem é Jim Karnazes? Mais uma pessoa, talvez, um americano, mais um. Mas para aqueles que gostam de correr, para os maratonistas, ele é um ícone a ser seguido, um exemplo a ser alcançado. E como ele chegou até esse ponto? A resposta também é simples, correndo. E correu muito. Mas irmãos, é muito mesmo. Não é pouco não. Para você ter uma ideia, quando ele tinha 12 anos, ele atravessou um cânion de um lado para o outro, que tinha 29 quilômetros. Esse homem que você está vendo aí, ele corre, sabe, os maratonistas, eles correm mais ou menos uma distância de 42 quilômetros. É o clássico de uma maratona, 42 quilômetros. Mas ele correu 560 quilômetros de uma vez só. 80 horas e 44 minutos foi o tempo que ele gastou. Dá para acreditar? Olhando e vendo os dados, a gente fica impressionado com ele. Veja, ele correu uma corrida de revezamento, que geralmente acontece que nesse revezamento 11 pessoas ou 12 participam do revezamento. Uma corrida de 320 quilômetros. Ele correu sozinho esta corrida. Juntamente com ele, havia ali 12, 11 pessoas para revezar então a corrida. E ele sozinho correu essa corrida, 11 vezes. A revista Time nomeou Jim Karnazes como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A Fitness, uma revista masculina, o saudou com um dos homens mais aptos do planeta. Um atleta de resistência internacionalmente reconhecido e o autor de um best-seller da New York Times. Jim empurrou seu corpo e mente para limites incalculáveis. Entre muitas das suas realizações, ele executou então 350 milhas contínuas que antecederam então o sono por 3 noites. Ele atravessava o Vale da Morte em temperaturas de mais ou menos 120 graus. E ele corre uma maratona no Polo Sul em 40 graus negativos. Em 10 ocasiões diferentes, ele dirige o solo de corrida de 200 milhas, correndo junto com 12 times, ele sozinho. Seu maior evento, seu maior assim, sabe, maior das suas corridas, seu maior esforço, o mais recente deles, é que ele correu 50 maratonas em 50 dias, nos 50 estados dos Estados Unidos. Veja, impressionante. Jim Karnazes. E qual é o segredo dele? Ele apenas correu. E correu muito. Tinha um alvo a alcançar, um foco a chegar.
E é sobre isso, sobre corrida, sobre atleta, que eu quero hoje conversar com os nossos irmãos nesse último sábado de 2017. Nessa corrida da vida que nós estamos enfrentando. Eu e você corremos uma corrida muito mais importante que Jim Karnazes corre. Eu e você estamos diante de uma corrida impressionante e estrondosa. Uma corrida realmente que terá consequências enormes, ou para a vida ou para a morte. A corrida que nós corremos é muito mais importante e significativa do que as corridas de Jim Karnazes, o maior ultramaratonista do mundo, talvez de todos os tempos. Eu quero compartilhar com você o texto bíblico que nos traz então este pensamento. O pensamento da corrida, o pensamento na verdade de um vencedor. E eu poderia trazer aqui, talvez pensando nos versos bíblicos, nos personagens bíblicos que nós temos, tantos personagens da história que correram a corrida cristã e se tornaram vencedores. Mas nenhum deles tem tanta familiaridade, tem tanto conhecimento em corrida do que o personagem que nós vamos ler e estudar hoje. Nós vamos ler juntos então o que está escrito aí na Bíblia, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7 e o verso 8. Abra sua Bíblia então, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versos 6, 7 e 8. 2 Timóteo foi um livro especial escrito pelo apóstolo Paulo. E esse livro você deve guardá-lo com muito carinho. Deve estudá-lo com muita atenção. É um livro importante. O apóstolo Paulo deixa aqui realmente lições preciosas. E não poderia ser uma outra pessoa com tanto conhecimento em corrida. Veja o que está escrito no verso 6, 7 e 8. Um verso conhecido nosso. Lá diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? O apóstolo Paulo está contando aqui sobre uma realidade. É interessante que no final do verso ele fala a todos quanto amam a sua vinda. O apóstolo Paulo está falando de algo realmente impressionante. Ele está dizendo, queridos, que nós podemos observar isso hoje na história. É só olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor, nos noticiários, para entender então que alguma coisa está para acontecer. E o que é que está para acontecer? O quê? A volta de Jesus Cristo. A Bíblia relata a volta de Jesus Cristo em pelo menos 2.500 referências, falando a respeito de que algo está para acontecer e que esse algo é a vinda do Senhor Jesus. Na verdade, nós todos estamos aqui porque acreditamos que Jesus Cristo irá voltar a esta terra. O nome adventista do sétimo dia significa aquele que aguarda, aquele que espera. Todos nós acreditamos que em breve, um dia desses, Jesus irá voltar. E assim também acreditava o apóstolo Paulo. Não é diferente este homem, um corredor que conhecia muito bem as corridas, porque no lugar onde ele morava, aquelas pessoas conheciam muito bem e estavam familiarizados com as corridas daquela época. Os cidadãos da Ásia Menor, onde habitava o apóstolo Paulo, conheciam muito bem a questão dos Jogos Olímpicos. E como os Jogos Istmicos eram jogos que aconteciam um ano antes dos Jogos Olímpicos e um ano depois dos Jogos Olímpicos. Os fiéis de Corintos, eles eram fãs do atletismo. Acostumados a assistir os feitos da velocidade, da agilidade, da força e da resistência, eles admiravam aqueles atletas que ali corriam e ficavam na arena. E talvez você também admire. Talvez admire algum atleta, alguma pessoa que tem essa resistência. Eu mesmo, após saber da história de Jim Karnazes, quero conhecer mais agora a respeito desse homem. Que impressionante os dados. Assim também eram aqueles homens na época do apóstolo Paulo. E se esforçando para pregar a eles, se esforçando para falar na linguagem que o povo conhecia, o apóstolo Paulo então traz algo conhecido. Provocando esses homens a uma vida de fidelidade, Paulo então compara a vida espiritual a uma corrida. A uma corrida.
Abra sua Bíblia agora, em 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 25. 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 25. E veja o apóstolo Paulo fazendo esta comparação com aqueles que correm. Capítulo 9, no verso 25. Mas vamos ler a partir do verso 24. Veja o que está escrito aí, 9, verso 24 em diante. De 1 Coríntios, lá diz assim: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo isso para nós. Vocês nos conhecem muito bem, veja o esforço do apóstolo ao mostrar para as pessoas que ali tão conhecem, que estão familiarizadas com as corridas, com o atletismo, dizer assim: vocês conhecem, sabem como são as coisas? Olhe para os corredores, olhe para estes atletas, todos eles correm, mas apenas um alcança o grande prêmio. O prêmio era muito especial, um louro colocado então na orelha, ou então uma auréola, como uma guirlanda colocada então sobre suas cabeças, como uma coroa. Assim eles eram premiados e as pessoas admiravam. E o apóstolo Paulo aqui ressalta, e ele diz: também corram vocês de tal maneira. Devemos correr, queridos. Não podemos ficar parados, temos que correr. E ele diz no verso 25, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Amém? Nós também somos atletas. É isso que o apóstolo está dizendo para mim e para você. Nós também estamos correndo. Ele queria que os crentes soubessem que a maneira como eles escolhem correr a vida terá consequências eternas em suas vidas. Consequências eternas. E ele então passa a compartilhar a sua estratégia de corrida, a sua maneira de corrida. Sendo assim, quem corre sem alvo e sem luta, não pode esmurrar o ar, ou apenas esmurra o ar, corre sem foco, é o que está escrito no verso 26 e 27. Observe Paulo, ele diz assim, ele não corre com incerteza, mas ele corre com um alvo fixo e um foco fixo. E eu pergunto à nossa igreja hoje, queridos, no ano 2017, como foi a nossa corrida? Como foi a sua corrida? Como foi que nós corremos? Alvo fixo? Focados aonde queríamos chegar? Será que na nossa corrida espiritual vencemos, paramos ou estamos correndo? Queridos, essa corrida que o apóstolo Paulo diz, e ele fala com tanto ímpeto, com tanta vontade, que se talvez nós o entrevistássemos, ele diria assim, vale a pena vencer, vale a pena chegar até o final. E sabe por que vale a pena? Porque não é só o mais preparado que chega ao final. Não é só o primeiro que ganha, mas todos que ultrapassarem a linha de chegada. Amém, queridos? E isso traz esperança para mim. Quando eu olho para mim, quando eu vejo as minhas falhas, eu percebo que eu também posso me tornar um vitorioso em Cristo Jesus. E esta vitória é para uma coroa que não vai ser consumida, que não vai ser esquecida. Esta vitória é para uma coroa que jamais será esquecida, que jamais será consumida, queridos. Eu e você somos atletas de algo muito especial. Estamos correndo numa corrida muito especial e importante de nossas vidas. E nós não podemos virar o ano sem deixar de pensar nesta questão. Somos atletas. Agora a pergunta é, quem é esse homem? Quem é esse homem que tem falado e que vem falar com tanto ímpeto? Que vem falar com tanto conhecimento a respeito dessa corrida? Quem é este apóstolo? Por que ele fala assim com tanta veemência, com tanta certeza? Quem é ele? Quem é o autor? Quem é Paulo? Eu quero compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia e mostrar para vocês quem era Paulo. Quem era esse homem? Acompanhem comigo o que está escrito em Filipenses, no capítulo 3, no verso 5. Filipenses, capítulo 3, no verso 5. E lá nós encontramos a seguinte informação. Capítulo 3, no verso 5 de Filipenses diz assim: circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseu. Ele diz no verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Estamos falando de um homem que ele foi circuncidado ao 8º dia. Então ele era um judeu. Estamos falando de um homem que era mais que um judeu. O apóstolo Paulo nasceu numa pequena cidade ali da Sicília, chamado Tarso, hoje na Turquia. Sabe, Tarso é uma cidade pequena. Hoje Tarso tem aproximadamente 216 mil habitantes. Na época de Paulo tinha 300 mil habitantes. Uma cidade universitária. Ali foi a capital da cultura para muitas pessoas, principalmente para os epicureus, pessoas estudiosas da época, que gostavam de estudar, que gostavam de analisar, inclusive até os escritos e os conselhos do apóstolo Paulo. Paulo estudou com um dos professores mais famosos da cidade, Gamaliel. E veja, ele diz que ele era um homem zeloso naquilo que ele acreditava. Ele era hebreu, mas Paulo também era da cidadania romana. Provavelmente o apóstolo Paulo ele tinha conquistado a cidadania romana. Talvez pela sua família ou pelos seus avós, ou então até mesmo comprado a cidadania romana, que era um privilégio para algumas pessoas em sua época. Hebreu, zeloso, romano e fariseu. Todas as características de alguém que você podia olhar para ele e dizer assim, eu quero que meu filho seja como esse rapaz. Quando ele se levantava, imagina o porte de Paulo, um homem realmente de porte. Embora um dos escritos antigos falando a respeito do apóstolo Paulo, um homem chamado Onífero, ele diz o seguinte, um homem de pequena estatura, parcialmente calvo, pernas arqueadas e compleição robusta, olhos próximos um ao outro e nariz um tanto curvo. Outra informação de outra pessoa, de um outro pensador diz que ele tinha os olhos azuis e sua aparência era como de um anjo. Então eu imagino o apóstolo Paulo, calvo, um pouco baixo, talvez um pouquinho encurvado, mas fortinho. Quando se apresentava para falar, imagino ele então se apresentando e demonstrando toda aquela intrepidez. Falava como poucos falavam. Tinha o poder da palavra como poucos tinham. Todos olhavam para Paulo e diziam, esse será um grande líder. E assim ele foi preparado. Mas ele se tornou um perseguidor. Veja o que está escrito agora em Atos capítulo 22, no verso 3. Atos 22, no verso 3. Diz assim, eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exaltidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim com todos vós sois no dia de hoje. Veja a comprovação daquilo que já tinha dito. Agora, veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, no verso 14. Gálatas, um pouquinho mais à frente, capítulo 1, no verso 14. E veja a descrição e mais uma informação a respeito de quem era este apóstolo. De quem era este homem. E lá diz assim, 1, verso 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Veja que na idade dele, ele se destacava no seu zelo, nas suas responsabilidades, naquilo que ele acreditava, no foco e no alvo que ele tinha. Mas, queridos, enquanto Paulo crescia no conhecimento e nos estudos, um outro rabino, uma outra pessoa, também ia aparecendo na história da humanidade. Ele não era estudado, nunca fez uma faculdade, não tinha nem sequer uma casa para morar ou travesseiro para encostar a sua cabeça. Enquanto Paulo ia estudando e se tornando um dos maiores homens e promissores jovens da sua época, do outro lado,
um outro jovem ia se desenvolvendo aos 30 anos de idade. As pessoas iam observando seus gestos, seus atos, iam percebendo que ele era diferente de todos os outros. Ia percebendo sua comunhão com Deus. E o que ele falava era completamente, contraditório àquilo que as pessoas tinham ouvido e ouviam dos sacerdotes e das outras pessoas. Deus estava ali para então cuidar das pessoas, amar as pessoas, não julgar as pessoas. As pessoas foram vendo que ele tinha um relacionamento próximo com Deus. As pessoas então começaram a se aglomerar, a criar carinho, amor, e queriam estar perto deste homem. Milagres foram acontecendo, a multiplicação de pães, um leproso sendo curado, um cego de nascença sendo curado. Ele tinha uma pregação diferente. Ele também, apesar de não ter estudos, também demonstrava ter tremendo conhecimento da palavra de Deus. E da mesma forma, também zeloso. Todo este zelo, todo este envolvimento deste segundo rabino, que nós o conhecemos, é o nosso Jesus Cristo, criou nos outros tremenda inveja, perseguição. E Jesus Cristo foi morto por estes fariseus. Condenado, preso, humilhado, morreu. Paulo então surge em um determinado momento em que, como uma bomba, cai em Jerusalém. Que bomba é essa? Uma notícia que todo mundo fica agitado. Ele morreu, mas ele não morreu, porque ao terceiro dia, aquele rabino, Jesus Cristo, ressuscitou. Passou 40 dias com seus discípulos, ensinou os seus discípulos, e depois de ensinar os seus discípulos agora, este rabino então ascende ao céu, e agora esses discípulos começam a ensinar e pregar. Veja, ele não morreu, ele está vivo, e agora ele intercede por nós nas mansões celestiais, e nós devemos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, porque ele é o Messias. Na cabeça de Paulo, como é que ele poderia entender isso? Porque Paulo, educado no farisaísmo, educado na cultura judaica, como pode um homem ser o Messias, sendo que ele morreu numa cruz? A maior vergonha da época era alguém morrer de cruz. Ele não poderia ser, não era ele o Messias, mas a pregação de que Jesus era o Messias e de que as pessoas precisavam se converter foi tomando espaço, popularidade, e muitas pessoas vão se convertendo ao cristianismo, embora ainda não era conhecido assim. O apóstolo Paulo então toma uma decisão. Eles são perigosos, vamos persegui-los. Abra comigo em Atos capítulo 9, no verso 1. Atos 9, no verso 1. E veja o que está escrito a respeito deste homem, que até então a Bíblia chama de Saulo. Aí diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Se tornou um perseguidor. A seita chamada seita do caminho, que falava a respeito de Jesus Cristo. Agora Paulo se torna um perseguidor e pede cartas, pede autorização da igreja para perseguir e matar esses homens. Perseguir e matar esses homens. O próprio apóstolo, falando dele mesmo, quem ele era, ele conta em Timóteo, volte lá, capítulo 1, no verso 3. Nós vamos mexer bastante na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 3 diz: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, na noite e de dia. O apóstolo Paulo vem falando que ele está orando pela igreja. Mas veja a descrição do apóstolo, quando ele fala a respeito, no verso 13, ele diz: mantenha um padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes, e com fé e com amor que está em Cristo Jesus.
Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 9. Acompanhem comigo ali também, 1 Coríntios 15, 9. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 15, no verso 9. Lá diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Pois persegui a igreja de Deus. Em outros versos, queridos, o apóstolo diz então, ser ele um tremendo perseguidor da igreja, ao ponto de tomar a decisão que algumas pessoas fossem aniquiladas, que fossem mortas. Nessa situação, ele se depara com a transformação da sua vida. Um homem chamado Estevão está pregando a respeito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então consente na morte desse homem, segura as capas das pessoas em seus braços, e ali, segurando a capa, Estevão é apedrejado. Ele ouve e vê Estevão olhar para o céu e dizer: vejo Jesus Cristo sentado à destra de Deus. Isso nunca mais saiu da sua mente. Ele saiu para perseguir a Jesus Cristo e também a religião destes homens. Mas, queridos, veja, nunca mais saiu da sua mente. E quando ele sai para perseguir, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele cai, uma luz aparece e uma voz é ouvida: ah, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem fala? Sou eu, Saulo. Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. Naquele momento, ele entende a quem ele estava perseguindo. Não eram os cristãos, não era uma religião, mas eram os filhos de Deus. Sabe, queridos, aonde um filho de Deus está, a bênção ali também está. Amém? Aonde um filho do Senhor está, ali também está o Senhor. E quando se mexe com um dos filhos de Deus, se mexe também com Deus. Agora Deus tem um chamado especial para ele. E sua vida muda, queridos. A sua vida é transformada. Parece que o foco da sua corrida muda. E ele percebe que até então ele correu em busca de algo vazio. Que até então o propósito da sua vida estava direcionado para o lado errado. E eu pergunto, queridos, à nossa igreja, pergunto a mim: será que em 2017 o nosso alvo não esteve focado num lado, na direção errada? Será que algumas histórias que aconteceram conosco nesse ano não poderiam ter sido diferentes se o nosso foco estivesse em Jesus Cristo? O apóstolo volta o foco para Cristo agora. E ao voltar o foco para Cristo, não pensem que as coisas mudaram e melhoraram de uma hora para outra. Pelo contrário. O apóstolo Paulo, agora de perseguidor, passa a ser perseguido. De prender as pessoas, agora ele passa a ser um preso. O apóstolo Paulo, em vez de ser admirado, ele passa a ser tido como alguém desprezado. Não serve mais. Inclusive para aqueles dentro da própria igreja, quando ele chega, os discípulos dizem: mas não é esse aí aquele que nos perseguiu e que levava ao cárcere os nossos companheiros? Sim, é ele, mas agora ele está transformado. Sua vida mudou, seu foco mudou, ele é outro homem. E querido, quando o nosso foco se volta para Cristo, nós somos transformados e nos transformamos em outra mulher, em outro homem. E as pessoas percebem isso e veem isso nos nossos olhos. Por isso eu quero hoje lhe fazer um convite. O convite que eu tenho a lhe fazer é para que você mude o seu foco, ou então concentre o seu foco em Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, amigos. Nas suas palavras, na sua forma de agir, no seu trato com as pessoas, Jesus Cristo, ele é o nosso foco. E agora, toda uma vida se passou. O capítulo de Timóteo que nós lemos, o livro de Timóteo, para ser mais preciso, é o último livro que o apóstolo Paulo escreve. Ele já tinha sido preso pelo menos 3 vezes, prisões mais estendidas. Agora ele foi preso uma vez, a segunda vez. Ele é preso e ele fica como se fosse uma prisão domiciliar. Fica ali então, mas sem poder sair muito de casa. E agora, esta é a 3ª vez que ele está preso. Uma prisão fria. Uma prisão úmida. Fétida.
As pessoas saíam dessa prisão ou mortas, ou extremamente machucadas, ou leprosas. Lá está o apóstolo. Perdeu todo o dinheiro, perdeu toda a graça, perdeu todo o sucesso. O Saulo que as pessoas conheciam, o promissor homem que as pessoas conheciam, agora está numa cadeia. Será que vale a pena? Será que vale a pena a corrida cristã, amigos? Será que vale a pena continuar correndo em busca de Jesus Cristo? Em busca de uma coroa que não está nesta terra, mas está nas mansões celestiais e que o próprio Cristo irá colocar em nossa cabeça? Será que em algum momento eu e você duvidamos de que vale a pena correr? Veja a história desses homens. Veja a história deste homem em especial que nós estamos conversando e falando. O apóstolo Paulo, ele perdeu tudo por focar em Jesus Cristo. E quantas vezes nós temos problemas e dificuldades, pequenas até, ou talvez grandes, e já achamos que não vale a pena continuar correndo a corrida cristã. Quantas vezes, quantos homens e mulheres desistem dessa corrida e não querem mais correr? Nesta manhã, nesta tarde, na verdade, eu quero dizer para você que vale a pena correr. Mesmo quando as coisas parecem não ir tão bem. Mesmo quando os planos que nós fazemos não acontecem da forma que nós planejamos. Vale a pena correr. Vale a pena lutar. Vale a pena se manter fiel a Deus. E eu queria olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer o seguinte, queridos. Não desista. A corrida ninguém disse que é fácil. Esta corrida ninguém disse que ela seria uma corrida sem machucados, sem sangue, sem suor, sem dores. É uma corrida difícil, tem dor sim, machuca às vezes, mas vale a pena, querido. Não desista, permaneça correndo, não pare. O apóstolo Paulo agora está na prisão, e onde ele poderia escrever aqui, dizer assim, não aguento mais, não dá mais, é muito sofrimento, quero desistir. O apóstolo Paulo, ele escreve algo muito especial. Ele diz então, combati um bom combate. Que alegria, ele combateu de verdade um bom combate. Não foi algo simples, ele esteve de frente a frente com o diabo, de frente a frente com o inimigo. Foi um bom combate, mas o combate que ele combateu, não combateu sozinho, ele combateu com Deus. Houve um naufrágio, o barco afundou, ele então ele se salvou, foi colocar um graveto ali no fogo e uma cobra o mordeu, venenosa. As pessoas falaram, ele vai morrer, mas ele não morre. Então as pessoas disseram, é um Deus. Queridos, não era ele um Deus, mas era o Deus que estava com ele. É difícil correr, é duro correr, mas precisamos correr. Nós só fazemos uma escolha, não tem escolha de não correr. Porque se nós não corremos para a coroa da vida, nós infelizmente estamos correndo para uma coroa que é aqui, neste lugar, a coroa deste mundo, e que não traz para nós nenhum significado para o futuro e para uma vida eterna. Vejo que alguns talvez estejam desistindo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, combati um bom combate, ele também está dizendo assim, eu escolhi combater a coisa certa. Estou combatendo. Quando ele diz assim, guardei a fé, ele está dizendo assim, que ele guardou a sua fé e que foi confiada também e compartilhada pelos seus amigos, pelas pessoas que ali estão. Ah, queridos, aqui está um homem que sabe lutar. Aqui está um homem que sabe o que é correr. Aqui está um homem que compartilhou e que lutou muito, mas agora está na prisão. E ali ele escreve uma carta a um amigo, a um filho na fé, Timóteo. E nas últimas palavras da carta, ele deixa o último conselho. E daqui para frente, não ouvimos mais a voz do apóstolo Paulo. Provavelmente foi a última carta a ser escrita. E também, queridos, os últimos momentos da vida de um homem que batalhou, que correu e venceu. E ele diz que a coroa da vida está preparada para ele. Mas ele não diz só para ele. Ele diz para todos quantos amam
a vinda de Jesus Cristo. Estou falando hoje para pessoas que também estão correndo. Estou falando talvez hoje para as pessoas que estão tristes, que perderam alguém. Na batalha da vida, de vez em quando, a gente perde alguém. Na batalha da vida, de vez em quando, na luta e na correria da vida, de vez em quando perdemos pessoas preciosas. Às vezes até mesmo a gente se perde. Eu gostaria de chamar aqui Eliette para cantar um trecho de uma música, só um trecho. E depois você vai entender o porquê das palavras desta música. Eu gostaria que através das palavras desta música que ela vai cantar a capela, simbolizasse a sua decisão de continuar correndo a corrida da vida, para conquistar a coroa da vida. O choro pode durar uma noite, a alegria virá de manhã. O sofrimento e a dor deste mundo muito em breve irão se findar. Jesus Cristo prometeu, sua promessa cumprirá. Logo a negra noite se acaba, novo dia chegará. Obrigado, Eliette. Foi no ano de 2017 que um corredor como eu e você, que um lutador como eu e você, alguém que vinha à igreja todos os dias, que era um missionário, que viveu e dedicou a sua vida para a pregação do Evangelho, muitas vezes não se importou com o tempo, muitas vezes não se importou em sentir dor, mas tinha no seu coração o desejo de ver outras pessoas conhecendo a Jesus Cristo como seu Salvador. Foi no ano de 2017 que a doença bateu mais forte na sua vida. No leito do hospital, já sentindo a proximidade da morte, assim como o apóstolo Paulo também sentia nesta prisão, no verso em que nós lemos, ele escreveu um poema. Ele escreveu o seguinte: estou indo, eu vou morrer, morrer alegre, vou morrer sorrindo. Quando alguém me vir, vai pensar que estou dormindo. Morro com a convicção de que Cristo está vindo para me levar para um lugar lindo, e sei que muitos estão seguindo a mesma fé e o mesmo amor sentindo, e com a certeza da vitória não desistindo. As palavras do mestre ouvindo e a tentação do inimigo resistindo. Estou dormindo para acordar em paz, com o rosto reluzindo, e ouvir de Cristo a frase: bem-vindo. Preparei para você um espaço infindo, e pela eternidade eu vou te conduzindo. Estou indo, minha viagem pelo mundo concluindo, mas uma vida eterna vem vindo. Contemplo pela fé, com o coração sentindo a salvação que Deus me dá, e por isso estou sorrindo. Assina embaixo Irineu de Carvalho, o pai da Eliette. No leito de dor, nos últimos momentos, sabendo que ele iria partir, ela cantou esse hino. E pode ser, querido, que você que está aqui hoje também sentiu em algum momento no ano de 2017 que suas forças estavam indo. Pensou talvez em desistir do caminho. E talvez você veio até a igreja hoje, pode ser que tenha alguém que veio à igreja hoje já desistindo deste caminho. Talvez não, talvez você esteja aqui firme, frequentando a igreja, e estando na igreja, frequentando os cultos,
todo o tempo. Mas talvez você esteja sendo chacoalhado e só você sabe disso. Hoje é o tempo, hoje é o dia em de você olhar para o céu, chacoalhar a poeira que ficou, bater no peito, bater no outro, sentir que está vivo e que ainda há forças para dizer o que o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, continuarei combatendo este combate, completei a carreira e guardei a minha fé. A coroa da justiça está preparada para mim, eu tenho certeza disso. Você também tem certeza disso? A coroa da justiça tem seu nome, tem meu nome, está escrito lá. Não desista. Eu gostaria de te pedir uma coisa: deixe Deus conduzir o teu ser. Deixe Deus conduzir a tua vida. Mesmo que você não saiba o porquê das coisas, do porquê está acontecendo tudo isso, como o apóstolo Paulo durante muitos dias ou noites talvez encostou a cabeça numa prisão e falou: eu estou te servindo agora, e por que estou preso, por que estou sofrendo? Eu gostaria de dizer a você, mesmo que você não saiba o porquê, permaneça correndo, permaneça lutando, não desista, porque todos nós somos atletas, e aquele que ultrapassar a linha de chegada, não importa a posição, ou como vai ultrapassar, se cansado ou não, se fisicamente forte ou não, se tornará um vencedor. E em Cristo somos mais que vencedores. Para terminar então esse culto, queridos, eu convidei o Felipe para cantar uma música que representa isso. E eu gostaria que você entronizasse no seu coração, e eu gostaria de hoje fazer um apelo para você. Se você sentir no seu coração que você precisa de forças de Deus para continuar lutando, para continuar batalhando, se você quer hoje orar a Deus, falou: Senhor, me dá forças, me ajuda, Senhor. Se você talvez esteja aí sentindo-se fraco, talvez se você perdeu alguém e a sua fé desfaleceu um pouco, eu gostaria de dizer a você: continue lutando, batalhando, mesmo que você não entenda o porquê. E eu gostaria de convidar você para vir até aqui à frente, que eu quero fazer uma oração especial por todos aqueles que vão continuar lutando, batalhando e marchando até a cidade santa. Se você sentir no seu coração um desejo, se você quiser vir até aqui entregando sua vida, você por inteiro, a Jesus Cristo, venha quando você estiver ouvindo, enquanto você estiver ouvindo a música que o Felipe vai cantar. Deus pode todas as coisas. Talvez foi um ano difícil para você. Talvez você perdeu o emprego. Talvez a família se distanciou. Sabe, querido, continue lutando, continue batalhando, porque quem se torna vencedor aqui se tornará vencedor eternamente nas mansões celestiais. Eu creio nessas palavras. A Eliette, quando postou ela cantando no Facebook para o seu pai naqueles momentos finais ali, ela escreveu embaixo assim: papai, agora a tua luta é a minha luta, tua corrida é a minha corrida. Queridos amigos, Paulo já não está entre nós mais. Paulo aguarda a breve volta de Jesus, dormindo e descansando no pó da terra, para naquele dia ouvir a voz de Cristo dizer assim: meu servo Paulo, levanta, filho, porque pecados e pecadores não existem mais. A sua corrida chegou ao fim. Levanta, filho, porque eu quero te coroar com uma coroa eterna, que nada vai mais desmanchar, que não vai desmanchar, que não vai se perder, mas será eterna. Queridos amigos, vamos lutar juntos em 2018. Vamos batalhar juntos como igreja, como irmãos, como membros de uma cidade celestial, e não desistirmos. A luta será difícil e brava,
será contra o inimigo das trevas, mas o Senhor é muito mais poderoso do que ele. E se nós nos entregarmos a Deus, confiarmos no Senhor e pensarmos naquilo que está preparado para nós e a alegria de conviver com Cristo Jesus para sempre, nada poderá substituir esta alegria, nem a perca de um emprego, mas em nome de Jesus Cristo você será um vitorioso em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, eu agradeço o Senhor por cuidar de nós. Eu agradeço, Senhor, por olhar por cada um de nós que aqui estamos. Eu agradeço pelo carinho que o Senhor tem, por enviar Jesus Cristo para morrer no meu lugar, no lugar dessas pessoas que aqui estão. Eu agradeço porque eu sou uma pessoa falha. Nós todos somos, mas com carinho e amor, o Senhor nos dá o perdão e nos abraça, nos dando nova chance de vida. Pai querido, olhe para esta igreja, olhe para estas pessoas individualmente, para as famílias individualmente, e dá-nos, Senhor, a força que precisamos para continuar correndo, para continuar lutando. Queremos ser vencedores, mas não será pelos nossos méritos, Senhor, mas pelos méritos de Jesus. E hoje nos entregamos mais uma vez completamente nas tuas mãos. Que o teu querer se faça em nossa vida. Cuida de nós. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.